mês de Nissan. Nissan é um mês de libertação, é um mês para você agradecer a sua libertação. Por isso nós vamos ter um tempo nessa imersão, um tempo de libertação. E o que é libertação? Porque muitas pessoas acham que libertação é você aí ficar endemoniado, receber aquelas entidades. Não, libertação implica em você desbloquear todas as áreas que estavam travadas na sua vida. Se você ainda não alcançou alguma liberdade, alguma plenitude, alguma realização em alguma área da sua vida, isso mostra que essa vida está bloqueada, que essa área da sua vida está travada. E a libertação vem para você destravar aquilo que estava te bloqueando. Por isso que Nissan é um mês para nós agradecermos o tempo de libertação. Foi em Nissan que Deus tirou o povo dele da escravidão do Egito. Aqui nós vemos que Nissan foi considerado o primeiro mês dos 12 meses do ciclo de festas bíblicas. Nissan foi o mês no qual Deus decidiu iniciar algo com Israel. E eu quero que o seu espírito entenda que é nesse tempo que Deus tomou a decisão de iniciar algo diferente na sua vida. Se até aqui você estava vivendo a mesmice, a partir de hoje Deus decide iniciar uma jornada diferente na sua vida. Nissan implica algo. Nissan é o tempo ou a estação que inicia a primavera. E eu quero profetizar que o inverno na sua vida está acabando e o tempo de florescer está chegando. Então Nissan é a primavera. E Deus decidiu iniciar com o seu povo. Deus decidiu dar um start com o seu povo em uma outra estação. Ele não quis começar no inverno, ele não quis começar no outono, ele não quis começar no verão, ele quis começar na primavera. Sabe por quê? Porque a primavera é tempo de frutificação. A primavera é o início de novas flores. A primavera implica em você desabrochar o destino profético que Deus tem para você. Agora, a palavra primavera no hebraico é a palavra teshuvah, e teshuvah também significa arrependimento. Então, quando nós estamos falando de primavera, estamos falando também de arrependimento. Para os judeus, a primavera é um tempo onde eles precisam mudar a mentalidade de escravidão para uma mentalidade de abundância. A primavera implica em eles mudarem a mentalidade de cativos para uma mentalidade de conquistador. Então eu quero te dizer que a sua mentalidade, o seu mindset vai mudar nessa nova estação. Todo o sistema de crença limitante, toda a filosofia que você absorveu pela sociedade, pelo mundo, todo o paganismo, tudo aquilo que está contrário aos princípios e valores do reino dos céus, vai ser desconfigurado no seu sistema de crenças, e você vai abraçar os princípios, os valores do reino como um conquistador do reino. Todo pensamento, todo o sistema de crença que te limitava e te colocava em cativeiro vai ser substituído nessa nova estação. E aquilo que estava te paralisando, te congelando, te limitando, aquilo que estava te bloqueando, vai ser destroçado nessa nova estação. Primavera significa colheita. Primavera significa o florescimento de algo. Então eu quero dizer, a primavera está chegando na sua vida. E eu tive um sinal profético aqui
a pastora Cida, eu acho que está lá dentro, ela falou comigo que nessa semana tinha umas plantas aqui que elas estavam quase mortas, e ela falou ali comigo, aí apóstola, nós começamos a cuidar, e eu comecei a falar, pai, o Senhor levantou o vale de ossos secos, começa a levantar também essas plantas, e nessa semana todas elas começaram a florescer. Você acha que isso é um sinal profético para nós, sim ou não? Porque estamos florescendo. Não apenas as plantas estão percebendo a atmosfera da presença de Deus, mas você também vai experimentar um florescimento em áreas da sua vida. Esse é o mês onde você vai começar algo novo, onde você vai começar uma nova história na sua vida. Porque quando você se alinha, quando você se arrepende, arrependimento não é chororô, arrependimento é mudança na sua forma de pensar. Quando você arrepende, você experimenta a colheita. E esse é o mês. Deus mesmo falou para Moisés, Moisés, esse é o mês. E eu quero te dizer, esse é o mês onde ciclos velhos se quebrarão na sua vida. Ciclos velhos, hábitos velhos, comportamentos tóxicos vão ser removidos da sua vida. Tudo aquilo que estava mantendo você no cativeiro vai ser removido, porque você vai acessar um tempo de florescimento, um tempo de promessa, um tempo de destino. Então esse mês é o mês onde você vai experimentar a primazia, as primícias. É o primeiro mês, e tudo que vem primeiro Deus prioriza. Esse é o mês para você colocar prioridade em Deus e no seu reino. Quando priorizamos o seu reino, todas as coisas são acrescentadas na nossa vida. Deixa eu te falar, a estação mudou. Diga comigo, a estação mudou. A partir de hoje você vai aprender a priorizar o reino. Ao invés de priorizar o seu cansaço, ao invés de priorizar o seu trabalho, ao invés de priorizar o seu conforto, a sua zona de conforto, você vai começar a priorizar o reino de Deus na sua vida. Nissan também é um mês que é chamado como o ano dos reis, porque foi em Nissan que a palavra de Deus revela que é o tempo, é na primavera que todos os reis entram em guerra. Segundo Samuel 11, no versículo 1, diz que no tempo de primavera, o tempo onde os reis saem para a guerra, Davi fez a escolha errada, e por ele ter feito a escolha errada, ele pecou e desgraçou parte da sua vida. Eu declaro que no mês de Nissan você vai aprender a fazer escolhas certas, porque você vai estar no lugar certo, você vai estar no tempo certo. Você está na primavera, e na primavera, no tempo certo, você precisa ter escolhas certas. Esse é o mês onde os reis saem para a batalha. O que implica isso? Meu querido, minha querida, se você está dormindo em tempo de guerra, você vai ser levado. Chegou a hora de você despertar, porque você vai entrar em batalha pelo que, apóstola? Em batalha para recuperar o que o diabo te roubou. Em batalha para você recuperar aquilo que por anos no cativeiro o diabo foi consumindo na sua vida. Por isso você precisa entender que esse é o mês onde os reis entram em batalha, onde os reis começam a governar. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você está em guerra. E não é porque a gente gosta de guerra, mas a gente gosta de guerra. Mas não é porque a gente gosta de guerra que a gente está em guerra. Nós estamos em batalha porque entendemos os tempos de Deus ao nosso respeito. E deixa eu te falar algo, não tem como você ser conquistador se você não enfrenta a batalha. A minha pergunta é: você é cativo ou você é conquistador? Você está no cativeiro ou você está num tempo de conquista? Quem você é? Cativo ou conquistador? Não tem conquistador sem batalha. Então você está em batalha, porque todo conquistador, ele tem como botim, ele tem como despojo aquilo que ele alcança nas batalhas que ele enfrenta. Então se você não está enfrentando nenhuma batalha, é porque você está cativo em alguma área. Então desperta, acorda para você recuperar o que o diabo te roubou. Nissan
é o mês das primícias, é a primazia de algo. Nissan é o tempo onde os reis entram em batalha. Agora, não é soldado que entra em batalha, são reis que entram em batalha. O que significa isso? Uma nova comitiva, uma nova autoridade virá sobre você nesse tempo, uma autoridade real, uma autoridade governamental. Você vai deixar de ser um soldado xoxo, fraco, para ser um governante, para liderar com autoridade através das suas palavras e conquistar. Um rei, para conquistar algo, para batalhar por algo, ele libera decretos. Esse é um mês para você liberar sentenças e decretos dos céus ao seu favor com autoridade. Nissan também é um mês de redenção. Diga comigo, redenção. E aí entra o propósito da Páscoa. A Páscoa nada mais é do que um tempo de redenção, um tempo de remissão. E o que significa redenção? Redenção significa você ser comprado das mãos do inimigo. Você foi comprado das mãos do inimigo por um alto preço. Foi preço de sangue. Foi o preço do sangue de Jesus que te comprou e te redimiu. Se você está lá no cativeiro é porque você quer, é porque você ainda não se apropriou do sangue de Jesus sobre a sua vida. Mas no mês de Nissan, você vai experimentar um tempo de redenção. Você vai experimentar um tempo de remissão. Deixa eu te falar algo. Quando entendemos a redenção, experimentamos a restituição. Olha para a pessoa do seu lado, profetiza para ela. Quando você entende a redenção do sangue, pelo sangue, você experimenta a restituição. A redenção vinda pelo sangue de Jesus quebra a maldição do seu futuro. Eu profetizo que toda maldição que estava perpetuando nos seus ciclos de vida, desde a sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, agora vai ser quebrado nesse tempo, em nome de Jesus. Páscoa é isso, Páscoa é passagem, Páscoa é você atravessar, é você quebrar a maldição e viver um futuro em liberdade. O seu caminhar com Deus começa com uma redenção. Você não tem como dizer que você está caminhando com Deus se você não entende o poder do sangue de Jesus. Mas esse mês, Deus disse: Moisés, escreve aí, esse é o mês. Esse é o mês. Quem faz aniversário nesse mês de abril, levanta a mão. Esse é o mês. Esse é o mês. Mês da redenção. Mês de você aprender a governar e vencer todas as suas batalhas. Mês de você experimentar a frutificação e o florescimento. Mês de você priorizar e ter a primazia das respostas de Deus sobre a sua vida. Mas esse é um mês também. Nissan é um mês de milagres. Eu quero profetizar que aquilo que não estava acontecendo na sua vida virá como um milagre nesse mês. Eu sinto um movimento celestial ao nosso favor. Há milagres sendo liberados para você. Agora a minha pergunta é: o que são os milagres? Porque queremos os milagres, mas os milagres nada mais são do que uma intervenção sobrenatural no percurso da natureza. Os milagres, eles não acontecem num tempo determinado. Os milagres, eles são provocados. Se eu estou dizendo que é um tempo de milagres, não é um tempo para você esperar o milagre, é o tempo de você provocar o milagre. Esse é o mês para você ser um provocador de milagres. Coloca a mão no seu peito e diga: eu sou um provocador de milagres. Um milagre é um evento extraordinário. Ele sai da rota do percurso da natureza. O milagre é um evento intencional. O milagre desafia as leis da natureza. Então, se estava tudo ali ordenado, se estava tudo ali debaixo da zona de conforto, se estava tudo debaixo ali do seu comodismo religioso, deixa eu te falar, esse é o mês onde as coisas vão começar a chacoalhar.
você vai perder o controle religioso, porque Deus vai começar a operar milagres na sua vida. Os milagres vão mostrar quem Deus é na sua vida. E eu tenho visto que muitas pessoas estão vivendo milagres extraordinários nesse tempo, e eu quero profetizar que eles vão crescer de glória em glória. Virá mais milagres para você nesse tempo. Você acredita nisso? Então, eu quero dizer que, como provocador de milagres, você precisa alinhar os elementos naturais a uma intervenção sobrenatural. Se a sua saúde está fora dos ajustes, é o tempo de você alinhar a sua saúde nesse tempo, para experimentar uma intervenção e o poder sobrenatural do reino de Deus. Deus vai fazer maravilhas nessa casa. Deus vai fazer maravilhas com você, com a sua família. Deus vai fazer maravilhas com você que está vindo hoje aqui. Deus vai fazer maravilhas com você que está me assistindo. Deus vai começar a fazer milagres nesses dias. Diga: esse é o mês. Esse é o mês de milagres. Esse é o mês para você provocar os milagres. Agora, o que tudo isso tem a ver? Já que Nissan é o tempo de Páscoa. E por que eu entrei nessa questão do mês? Para você entender que a Páscoa não é um evento aleatório. Tudo em Deus é intencional. E Ele escolheu o mês para iniciar o ciclo das festas, com a Páscoa sendo um mês de libertação. Porque Ele não quer que o seu povo permaneça subjugado. Ele não quer que o seu povo permaneça limitado. Ele não quer que o seu povo permaneça preso, cativo. Por isso Ele disse: eu vou estabelecer o primeiro mês, o mês de libertação, o mês de mindset, de um mindset de escravo para um mindset de conquistador. Para quê? Para que você alcance a plenitude do seu destino profético, para que você alcance as promessas de Deus na sua vida, para que você alcance o propósito de Deus. Agora, esse mês foi um mês onde também há uma tribo, porque cada mês dentro do calendário bíblico há uma tribo associada para esse mês. Nós não vamos entrar nisso agora, depois nós vamos fazer uma série sobre isso no Conexão em Casa. Mas a tribo associada para esse mês é a tribo de Judá. Diga comigo: Judá. Judá teve um nascimento muito diferente dos seus irmãos. Judá foi o quarto filho de Lia, junto com o seu esposo Jacó. E Lia, ela era uma mulher rejeitada. Ela era uma mulher que sofria muito em todos os seus partos, porque ela não era amada por Jacó. Mas Deus, vendo a tristeza de Lia, Ele abria a madre de Lia, e ela ali gerava e gerava filhos. E algo aconteceu em Judá, que houve como uma mudança de chave para Lia. Quando ela engravidou de Judá, ela mudou o mindset dela. Ela disse: agora eu não vou me entristecer mais. Deixa eu te falar algo, basta. Hoje você vai dizer: agora eu não vou me entristecer mais. Hoje eu vou parar de chorar. Hoje eu vou parar de ter crises de ansiedade. Hoje eu não vou mais ficar angustiado. Hoje eu não vou ficar mais depressivo. Hoje eu saio dessa dor, desse vazio no peito. Você precisa dar um basta. Quando Lia engravidou de Judá, ela falou: agora basta. Tive 3 filhos, na tristeza, na depressão, na angústia. Estava no leito de morte. Meu esposo não me ama. E mesmo assim eu tenho filhos e filhos e filhos. Mas dessa vez, a palavra de Deus diz: dessa vez, Lia declarou. Eu quero dizer que hoje você vai declarar: dessa vez, eu vou louvar ao Senhor. Não importa as circunstâncias que você está enfrentando na sua vida, dessa vez, ao invés de você permanecer no mesmo hábito tóxico de se entristecer, de se dopar de remédio, de se angustiar, de ficar ansioso ou de ficar enraivecido, dessa vez você vai aprender a louvar ao Senhor. Gênesis diz que Lia disse: dessa vez eu louvarei ao Senhor. E de uma mulher amargurada, amargada,
ela se tornou uma mulher que começou a louvar ao Senhor. E como ela louvou ao Senhor, ela deu um nome ao seu filho. E esse filho se chamou Judá. Diga comigo, Judá. Judá significa, nós já falamos sobre Judá no ano passado, na época das eleições. Se você quiser assistir, está aí no nosso canal no YouTube. Hoje nós não vamos entrar aqui, mas eu quero que você entenda o feeling, o movimento profético que nós estamos entrando. Judá significa louvor. Judá significa aquele que fica com as mãos levantadas. Significa você falar bem, significa você glorificar, significa você dar ação de graças, você celebrar, você elogiar. Então o louvor dentro do contexto hebraico significa você levantar as suas mãos. Levantar as suas mãos é uma expressão de louvor, é uma expressão de celebração. Salmo 114 no versículo 2 diz que Judá se tornou o santuário de Deus. Judá se tornou a habitação de Deus. Isso mostra algo, que Deus gosta de habitar no meio dos louvores. Eu vou repetir. Deus gosta de habitar no meio dos louvores. E se você for ver o povo, for analisar o povo judeu, é um povo que gosta de celebração, é um povo que gosta de festa, é um povo que gosta de júbilo, é um povo que gosta de louvor. Isso faz parte da identidade dos judeus. Por quê? Porque eles aprenderam a cuidar da presença de Deus. E como eles cuidavam da presença de Deus? Louvando. Sabe por que você se perde na presença? Ou melhor, sabe por que você se perde da presença de Deus? Porque você não louva, você murmura. Você não louva, você reclama. Você não louva, você libera palavras negativas, contrárias. E no poder da nossa língua há o poder da morte e o poder da vida. Através do louvor você consegue liberar vida. Esse é o mês onde você precisa liberar louvores ao Senhor. E deixa eu te falar algo: para cada atitude de louvor, Deus libera o seu favor. Eu vou repetir: para cada atitude de louvor, Deus libera dos céus o seu favor. Hebreus 13:15 diz: ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O louvor é fruto de lábios, é uma expressão de fé, é você descrever, é você declarar, é você liberar a respeito de quem Deus é e quais são os feitos de Deus na sua vida. Por isso que Lia disse: dessa vez eu não vou me amargar, dessa vez eu não vou murmurar, dessa vez eu não vou reclamar, dessa vez eu não vou chorar, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Ela teve uma mudança de perspectiva, ela ressignificou o evento que ela tinha. Ela tinha tido 3 gravidez na tristeza, mas a 4ª ela decidiu ter um momento de celebração. Eu quero dizer, vem celebração sobre a sua vida. E você não está com cara de que está acreditando não. Muda essa cara aí e dá um sorriso para mim. Quem fala de celebração não fala triste. Quem fala de celebração fala feliz. Profetiza para a pessoa do seu lado e diga para ela: celebra, se alegra nesse tempo. Salmos 34 no versículo 1 diz: eu louvarei ao Senhor o tempo todo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você decide, não é Deus que coloca o louvor nos seus lábios, é você que decide quem você vai liberar, o que você vai liberar, como louvor ou como palavras negativas. O salmista decidiu liberar louvor. Ele disse: o seu louvor sempre estará nos meus lábios. Eu decido liberar palavras de louvor. O louvor é um fluir contínuo. Então você que vem só na hora da reunião para ouvir a palavra, você está perdendo, porque você tem que liberar o seu louvor para criar realidades aqui na terra. Não é que você pode não gostar de cantar, pode achar chato, enjoativo, sei lá, você pode ter várias percepções, mas deixa eu te falar algo: você precisa ter uma atitude de louvor, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo.
E talvez você não saiba cantar nada, mas o louvor não é cantar apenas. O louvor é você declarar. Implica em você glorificar, em liberar ações de graças. Implica em você declarar algo. Você não libera louvor no seu pensamento. Você libera louvor através das suas palavras. Então também não adianta você vir no período de louvor e adoração e ficar com sua boca fechada, porque você não está liberando nenhum louvor a Ele. O salmista diz: eu vou louvar ao Senhor o tempo todo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu declaro que a partir de hoje o louvor, e nesse mês o louvor estará sempre nos seus lábios. Desde já eu te desafio a pelo menos 1 hora do seu dia você louvar ao Senhor, seja com as suas palavras, seja com cânticos novos, seja com oração em línguas. Não sei como você vai fazer, mas tire 1 hora nessa semana para você louvar ao Senhor. E intencionalmente você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque o louvor, ele cria uma atmosfera onde a glória de Deus possa manifestar. Salmos 22:3 diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você louva, você muda a atmosfera, você prepara a atmosfera para que Deus venha não apenas visitar, venha a habitar. Habitar significa permanência. Deus não quer fazer uma visitinha a você, nem tomar um cafezinho com você. Deus quer permanecer com você. Deus quer pertencer dentro do ambiente do louvor que você cria. O louvor, ele prepara o trono para que o Senhor possa se assentar. O louvor gera essa atmosfera. E o que é a atmosfera? A resposta a um governo espiritual. Quando você louva, você está preparando a atmosfera para que o governo de Deus comece a reger, comece a liderar sobre a sua vida. Então o louvor gera algo em você, mas o louvor provoca algo através de você. O louvor faz você preparar o ambiente para que a presença de Deus possa permanecer naquele lugar. Judá significa isso. Judá significa louvor. Agora, Judá vem da palavra Yudá, que tem a raiz Yad, que é um dos nomes de Deus. Mas também Judá, além de significar louvor, além de você levantar as mãos, além de você estender as suas mãos como uma rendição de louvor a Ele, Judá também significa aquele que estende a mão a uma pedra, ou aquele que lança uma pedra contra o inimigo. O que significa isso? Que Judá, ele era um adorador, mas ele também era um guerreiro. Judá caminhava como um guerreiro. Yadá significa mãos levantadas, mas também significa você estender as suas mãos contra os seus inimigos. Eu quero te dizer algo: a sua força não está no seu braço, a sua força está no seu louvor. A sua força se encontra no seu louvor. E deixa eu te dizer algo: não há como você dizer que você é um adorador se você não é um guerreiro, porque todo adorador, ele é um guerreiro. Judá era adorador, mas ele também era guerreiro. Davi foi o maior adorador, mas ele também era um guerreiro. Jesus foi adorador, mas ele também foi o leão da tribo de Judá, que venceu todas as batalhas. Então não me vem dizendo que você tem ministério de louvor e você não foi chamado para a guerra. Porque todo adorador, ele é um guerreiro. Judá, ele levanta as mãos em rendição ao Senhor, mas o seu louvor provoca nele uma autoridade para ele empurrar o inimigo. Judá levanta as suas mãos, ele glorifica, ele adora, ele proclama, ele louva, mas ele também recebe autoridade para destruir as obras do diabo. Esse foi o chamado de Judá. Você é chamado para ser um adorador guerreiro e um guerreiro adorador. Deixa eu te falar algo, a ciência hoje, a neurociência diz que a música, ela libera
e estimula partes do nosso cérebro e libera o hormônio da dopamina, que dá a sensação de prazer, mas também a sensação de você ter uma conquista de algo. Agora a neurociência diz isso. Você vai ver na palavra de Deus que toda a batalha que o povo de Deus enfrentava, eles enfrentavam com louvor e adoração. Por quê? Porque isso liberava para eles, o som dos céus liberava para eles uma sensação de vitória, uma sensação de conquista. Por isso que o louvor é uma arma de guerra. Diga comigo, louvor é uma arma. Quando você libera as suas mãos em rendição ao Senhor, essa adoração, esse louvor se converte em uma arma de guerra letal contra os seus inimigos. Por isso que Nissan, a pergunta é: ou você se torna um cativo, ou você se torna um conquistador. Como você vai se tornar um conquistador? Através do seu louvor, através da sua adoração, porque o louvor traz a vitória. O louvor traz vitória contra os seus inimigos. Salmo 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou sua justiça aos olhos das nações, lembrou-se da misericórdia da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Como o salmista começou? Cantai ao Senhor um cântico novo. Qual é a mensagem para nós nessa manhã? Cantar ao Senhor um cântico novo nesse mês. Você precisa cantar ao Senhor um cântico novo. Você precisa alinhar a sua vida em louvor e adoração, mas não apenas em rendição a Ele. Implica em que você, em rendição a Ele, receberá autoridade para que a destra e o braço dele liberem vitória sobre a sua vida. Qual é a voz de comando para esse mês sobre nós, Igreja de Cristo? Cantai ao Senhor um cântico novo. Você precisa liberar um som de libertação nesse mês. O som que você liberar nesse mês vai destruir, vai derrubar o inimigo. O som que você liberar esse mês vai ser um grito contra o seu inimigo. Você precisa liberar novos sons. Você tem liberado muitos sons tóxicos, muitos sons de pecado, muitas frequências distorcidas. Chegou o tempo de você começar a liberar um novo som. Por isso que o Senhor coloca um cântico novo sobre a sua boca. Agora, a palavra de Deus diz que Judá significa louvor, significa você estender as suas mãos em rendição, significa você também lançar pedra contra o seu inimigo. Mas a palavra de Deus diz que Judá foi escolhido para ser a tribo que marchava primeiro. Diga comigo, Judá vai à frente. Diga, Judá marcha primeiro. Judá foi a tribo chamada a marchar primeiro. O que significa isso? Isso significa uma liderança apostólica. Você quer conquistar as promessas, o propósito, os sonhos de Deus para a sua vida? Sim ou não? Você precisa marchar primeiro. Você precisa ter uma atitude de louvor. Você precisa aprender a ir adiante. O Senhor determinou que Judá fosse a tribo que fosse a primeira na ordem de batalha. A primeira tribo a sair na ordem de batalha era Judá. O que significa isso? Que o louvor sempre vai à frente das suas batalhas. Você quer vencer as batalhas? Inicie as suas batalhas com louvor. Você não tem que iniciar suas batalhas com jejum. Você não tem que iniciar suas batalhas com espada. Você não tem que iniciar as suas batalhas com quebrantamento. Você tem que iniciar suas batalhas com louvor. O louvor é uma arma de guerra. E Judá vai à frente, Judá marcha primeiro. Na ordem de batalha, o Senhor disse para Moisés: é Judá que eu quero na frente.
É o louvor que eu quero na frente. Judá tinha a unção de desbravar os caminhos. O seu louvor tem a unção de rompimento, desbravar caminhos. O seu louvor faz com que você obtenha a vitória contra os seus inimigos. Sabe qual era o dever mais importante da tribo de Judá? Era preservar, cuidar, proteger a arca da presença. Era a tribo de Judá encarregada de proteger a arca da presença. Eles marchavam à frente no campo de batalha, mas eles levavam a arca da presença junto com eles. Não tem como você ir para o campo de batalha se você não carrega a presença do Senhor com você. Esse é um mês onde você vai sair da escravidão, mas você não vai sair da escravidão xoxo, nem desanimado, nem com senso de perda, nem fragmentado. Você vai sair daqui carregado pela presença do Senhor. Você vai sair daqui com os seus lábios cheios de louvor. Cada tribo tinha uma ordem, mas Judá marchava primeiro. Sabe por quê? Porque Deus sabe como avançar. O avanço de Deus vem com uma chave, e essa chave se chama louvor. Você quer ter vitória nas suas batalhas? Aprenda a louvar. Aprenda a liberar louvor. Aprenda a liberar ações de graças. Aprenda a ser agradecido. Aprenda a entoar o nome do Senhor. Agora diz que Judá vai primeiro. Qual foi a tribo associada no mês de Nissan? O primeiro mês que Deus determinou para a nação de Israel? Judá. Judá marcha primeiro. Implica em posição, implica em influência, implica em autoridade. Você precisa entender que chegou o seu tempo de sair da escravidão do Egito. Há um portal a ser aberto sobre nós. O sangue de Jesus, o maior sacrifício pela humanidade, foi feito por nós. Mas quem decide sair do Egito é você e eu. E a partir de hoje eu decido sair desse lugar de cativeiro e acessar um tempo de libertação na minha vida. Você também? Você também? Qual é o primeiro passo para a saída? Louvor e adoração. Qual é o primeiro passo para você marchar rumo à terra prometida? Louvor e adoração. Por isso que Salmo 104 diz: entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus atos com... Essas duas palavras são louvor do hebraico. Entrai pelas suas portas com louvor, e em seus atos com louvor. Deixa eu te falar algo. Você precisa aprender a louvar ao Senhor. Você precisa entender que, como filho de Deus, o som do seu louvor provocará rompimento e libertação. Esse é um tempo de redenção. Esse é um tempo de restauração. Esse é um tempo de restituição. Esse é um tempo de recuperação. E tudo isso é adoração. Tudo isso é adoração. Tudo isso mostra onde o seu coração está inclinado. Para quem o seu coração está inclinado. E para quem você dirige as suas palavras. Diga comigo: louvor provoca rompimento e libertação. E eu quero que você coloque de pé. Eu já estou terminando. Eu quero que você entenda algo. Há um som de libertação. O louvor é uma arma de guerra, mas através do louvor você libera um som de libertação. E esse som é que faz os seus inimigos fugirem. Coloca para mim nos telões Salmo 149. Salmo 149 diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na assembleia dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem louvores com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele coroa os humildes com a salvação. Exultem os santos de glória, cantem de alegria nos seus leitos.
Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Espada afiada de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das nações, para punirem os povos, para prenderem os seus reis com cadeias, os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Essa é a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Não há como você separar adoração de guerra. Não há como você separar louvor de guerra. Você precisa aprender a louvar ao Senhor, independente do tempo ou da estação que você esteja vivenciando. Aqui o salmista diz: você tem que louvar ao Senhor. Você tem que cantar ao Senhor um cântico novo. Você tem que louvar ao Senhor na Assembleia dos Santos. Quando nós reunimos, nós não fazemos o período de louvor para cumprir o tempo para vir para palavras. Nós estamos cumprindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: vocês devem louvar ao Senhor enquanto estiverem reunidos. Na Assembleia dos Santos, vocês devem louvar ao Senhor. Então esse é um mandamento. Quando você participar das reuniões, entenda que você é responsável por gerar uma atmosfera onde a presença do Senhor habita, onde a presença do Senhor venha a se manifestar. E ele diz que o Senhor se agrada do seu povo quando o seu povo louva. O Senhor tem prazer, o Senhor se alegra quando você louva o nome dele. Agora, você não canta um cântico novo quando não acontece nada na sua vida. Eu disse ao princípio que toda vez que um cântico novo era liberado na palavra, que era um cântico espontâneo, era porque algo estava acontecendo. Era porque uma estação profética estava se iniciando. É porque uma era nova estava vindo sobre o povo de Deus. Então você não canta um cântico novo quando você está preso no Egito. Você não canta um cântico novo quando você está no seu comodismo, na sua zona de conforto. Toda vez que você libera um cântico novo, isso vem para anunciar o novo tempo de Deus sobre a sua vida. Por isso você precisa liberar o som. Para cada avivamento, Deus liberou um som. E nós estamos experimentando uma estação de avivamento como igreja nas nações. Para isso precisamos liberar um novo som. Agora você me pergunta: mas apóstolo, nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos de crise, tempos de caos, tempos de grande escuridão. Aí eu quero que você acompanhe comigo, coloque nos telões por favor, Salmo 137, no versículo 1. Diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos-nos de Sião. Aqui o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro, da Babilônia. E ele continua dizendo: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo, nos pediam canções. Eles estavam cativos, eles estavam presos, debaixo do jugo de Nabucodonosor, estavam na Babilônia, debaixo de opressão. E o povo pedia o quê? Um cântico. Cante para nós, cante para nós. Por quê? Porque eles sabiam que se havia uma canção nova, isso era o prelúdio, a introdução de um novo tempo. Isso era um anúncio de uma nova estação. Mas eles estavam apagados, eles tinham pendurado seus instrumentos debaixo das árvores. Eles estavam se lamentando, eles estavam chorando. No versículo 3 diz: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uns dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Essa é a pergunta que ecoa no ar nessa temporada. Como entoaremos um cântico novo em terra estranha?
Talvez essa seja a sua pergunta: apóstola, eu estou vivendo uma terra estranha, está tudo muito escuro dentro de mim, está tudo muito nebuloso, está tudo muito caótico, eu estou em trevas, essa área da minha vida está entenebrecida. Como eu vou entoar um cântico novo em uma terra estranha? Deixa eu te falar algo. É no meio da crise, é no meio da escuridão, que o Senhor vai te dar uma canção. É no meio das densas trevas que o Senhor quer ouvir o seu som brotar para anunciar o maior tempo de luz. Por isso o salmista diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. O seu louvor faz estremecer a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo. Quando você libera o seu som das densas trevas do seu coração, mas quando você libera o som alinhado ao som dos céus, isso provoca uma libertação na sua vida. O povo estava pedindo, os atormentadores estavam pedindo para que os cânticos de Sião fossem liberados. Por quê? Porque cada cântico novo anuncia, marca, estabelece uma nova temporada, estabelece o propósito e as bênçãos vindouras de Deus. Hoje, se você estava como o povo de Israel no cativeiro, dizendo: mas como? Se eu estou triste, se eu estou em depressão, se eu estou em pecado, se eu estou em dor, se eu estou em luto, se eu estou em angústia, como eu vou liberar um cântico novo em terra estranha? Hoje o Senhor quer ouvir o som sair da sua boca. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que quando você libera o som em terra estranha, você está declarando a sua saída da terra estranha. Você está declarando a sua vitória contra os seus inimigos. Por isso que o objetivo número 1 das trevas é fazer te calar. É fazer você amordecer, é amordecer a sua voz, é prender, é calar a sua voz, impedir que você fale, porque ele sabe que quando você libera um som, você está declarando a sua libertação. Isso me lembra, eu não vou entrar aqui, mas isso me lembra Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos no calabouço, lá no lugar gélido, lá nas partes mais inferiores daquela prisão, cativos, presos. E a palavra de Deus diz que o que aconteceu? Perto da meia-noite eles fizeram o quê? Eles faziam o quê? Eles faziam o quê? Atos 16. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Outra versão diz: faziam cânticos espontâneos a Deus. Eles começaram a liberar um novo som. E aconteceu algo. Os outros presos escutavam. Por isso que o seu louvor não tem que ser mental. Porque quando você libera o seu louvor, as pessoas que estão presas, cativas ao seu lado, elas também começam a ser livres. Os outros presos escutavam. E diz: de repente, diga comigo, de repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e abriram todas as portas e foram soltos todos os
grilhões. Presta atenção. O som do seu louvor anuncia um tempo de libertação. Mas como entoaremos um cântico novo em terras estranhas? Você ainda não entendeu que quando você libera o seu som no maior lugar de escuridão, no calabouço, quando você abre a sua boca, quando você libera um novo cântico, quando você libera o som alinhado ao que o Pai está fazendo com você, ou alinhado àquilo que o futuro está para acontecer na sua vida, acontece um de repente. Eles estavam orando e eles estavam liberando cânticos novos. E de repente, quando você libera o som do seu louvor, acontece um de repente. Quando acontece um de repente, você experimenta o imediatamente. Vou repetir. Quando você libera o seu louvor, acontece um de repente. Quando acontece o de repente, você experimenta um imediatamente. A palavra de Deus diz que de repente vem sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram imediatamente. A libertação, ela vem de forma imediata quando você louva o nome do Senhor. Quando você louva, você libera o de repente. Quando você libera o de repente de Deus, você experimenta o rompimento imediato da parte de Deus. Quando você canta na escuridão, quando você canta em terra estranha, você libera o de repente de Deus, que provoca um rompimento imediato de Deus, que vai fazer, sabe o quê? Transformar a opressão em oportunidade. Naquele momento, os cárceres foram abertos, e aquilo que era opressão na vida deles se tornou uma oportunidade para eles se livrarem daquela condição. É através do seu louvor que você transforma a opressão em oportunidades. E é isso que o Senhor quer que você faça nesse mês. Que você transforme a opressão, a oposição, a resistência que você está enfrentando em oportunidades. Como você faz isso? Através do seu louvor, através da sua adoração. Eu sinto que Deus está provocando um de repente, e os cárceres vão se abrir e se romper imediatamente na sua vida. As portas vão se abrir na sua vida hoje. E não apenas isso. Não só você vai ser livre, todos os que estão presos ao seu redor também são livres. Toda a sua família será resgatada. Todos os seus amigos serão resgatados. Todas as pessoas do seu trabalho verão a libertação que o Senhor está fazendo na sua vida. E eles também serão redimidos. Porque haverá uma mudança de governo espiritual. Então aí onde você está, eu quero que nessa hora, se você estava achando indigno de cantar um cântico novo, porque você estava preso, você está cativo, você estava em terra estranha, deixa eu te falar, como não vamos entoar um cântico no meio da escuridão? Porque se é esse som que vai provocar um de repente, que vai abrir os cárceres e provocar um rompimento imediato e nos levar a alcançar oportunidades novas da parte de Deus para a nossa vida. É isso que Deus vai fazer com você. E deixa eu te falar, que aí é a cereja do bolo. Nós estamos entrando num tempo de Pessá, tempo de Páscoa. Sabe o que Jesus fez na última Páscoa? E eu só vou abrir rapidinho, só para você entender que da onde saiu tudo isso. Saiu desse versículo aqui, que eu vou ler agora para você. Mateus 26,
contar como foi a última Páscoa que Jesus teve com seus discípulos. João vai detalhar mais, mas eu quero Mateus 26:30. Diz que eles cearam, Jesus ceou com eles, e antes deles saírem, Jesus fez ali o ato profético, falou para eles beberem do sangue dele, para eles comerem o pão que simbolizava o corpo dele. Versículo 30 diz que antes deles saírem, antes de Jesus ser preso, e antes de Jesus morrer, porque Jesus já sabia que aquela era a hora, que era chegada a hora da oportunidade. E Jesus já sabia que ele estava no meio de uma grande escuridão, sim ou não? Porque ele sabia que ele ia morrer. Jesus já sabia que ele estava numa grande tensão. Jesus sabia que do lado dele estava João, que recostou e inclinou a cabeça no peito dele. Mas do outro lado dele estava Judas, aquele que o traiu. E mesmo assim Jesus serviu a João e serviu a Judas da mesma forma. Jesus estava ali num ambiente tenso, mas a palavra de Deus diz: e tendo eles cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Por que colocam isso? O que isso tem a ver? Poderia ter colocado que eles celebraram a Páscoa, tiveram a Santa Ceia, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas não, Mateus diz que todos eles cantaram o hino, porque Jesus sabia que precisava liberar uma frequência para anunciar um maior tempo de libertação que viria sobre toda a terra. Por que nós vamos acessar a Páscoa? Porque hoje nós entendemos que a chave para você acessar o tempo de libertação é o som do seu louvor, que vai provocar um de repente, que você irá experimentar um rompimento imediato, que vai abrir as portas, te tirar da opressão e te conduzir a uma vida em abundância.